O empréstimo é uma boa maneira de quitar dívidas? Neste vídeo, nós te contamos por que alguns empréstimos podem te ajudar e os cuidados que você precisa tomar na hora de contratar um. Seja muito bem-vindo ao Lado Mais Seguro. Somos consultores e estrategistas financeiros e toda terça e quinta, às 18 horas, trazemos conteúdos novos, especialmente para te ajudar a realizar seus projetos e sonhos com sucesso e tranquilidade financeira. Meu nome é Nelson Paiva. E eu sou Juliana Frota. E esse aqui é o seu Lado Mais Seguro. Ter uma dívida pode não ser o melhor dos mundos, mas não necessariamente é um problema em si. A questão é entender a origem da dívida e as consequências dela dentro do seu planejamento financeiro. Por exemplo, quando você financia um imóvel e faz isso de forma planejada e adequada, com o seu fluxo financeiro, você tem uma dívida. No entanto, essa dívida não te deixa em uma situação de risco. Por outro lado, quando a dívida foi causada por algum imprevisto ou descontrole financeiro, ela pode te atrapalhar a realização dos seus sonhos e planos, além de te tirar o sono e impactar toda a sua vida. Hoje, 3 em cada 4 pessoas estão endividadas no Brasil, mas a inadimplência vem caindo, o que é um sinal positivo, porque as pessoas estão conseguindo honrar com as suas dívidas e reduzi-las. E para te ajudar nisso, uma das formas de quitar as dívidas é por meio de empréstimos, mas isso requer alguns cuidados e atenção para não virar um ciclo vicioso. Então fica aqui até o final para você resolver este problema de uma vez por todas. A primeira coisa que você precisa fazer é entender o seu cenário financeiro e sua dívida. Para isso, avalie seu fluxo de caixa, ou seja, quanto entra de dinheiro na sua conta todo mês e quanto sai. A dívida que você tem cabe nesse fluxo ou está fechando o mês no negativo? Existe alguma margem aí para quitar essa dívida ou será preciso fazer um plano de ação mais duro para resolver o problema? Outra análise importante a ser feita é entender a causa da dívida. Dependendo do que te levou a entrar nessa dívida, pode ser um problema mais complexo a ser resolvido. Mas não podemos ignorá-lo. É hora de encarar a onda de frente e atacar a causa raiz. Por exemplo, você está com uma dívida porque sua renda diminuiu por algum motivo ou porque acabou gastando mais do que poderia. A dívida é com algum financiamento ou é com cheque especial ou cartão de crédito? Coloque no papel todas as informações e olhe para elas. Esse exercício te ajuda a clarear as ideias e pensar nas alternativas viáveis. Anote o valor das suas dívidas, para quem você deve e as consequências de não pagá-las. Isso vai te ajudar a entender também as prioridades para resolvê-las. Entendido o perfil das suas dívidas, procure substituir dívidas mais caras por outras alternativas mais baratas e crie um plano para eliminá-las. Por exemplo, se você tem dívidas com cartão de crédito ou cheque especial, está pagando um dos maiores juros do mercado. De uma forma geral, todo o dinheiro emprestado que vem fácil, como nesses casos, te cobra um valor muito alto. Pode até ser útil em situações específicas e por alguns dias, mas levar uma dívida dessas por meses ou anos pode multiplicar o seu problema algumas vezes. Neste caso, avalie se é possível vender algum bem para pagar a dívida, se tem algum investimento que possa ser usado para isso, ou recorra a empréstimos com familiares ou junto a um banco ou instituição financeira que cobrem juros menores. O empréstimo é um contrato onde o banco ou financeiro empresta dinheiro a um cliente e cobra uma taxa de juros sobre o valor do empréstimo. Ele pode ser feito por pessoa física ou pessoa jurídica, com ou sem garantia. Existem alguns tipos de empréstimos que podem ser usados para quitar as dívidas. É importante avaliar cada um deles dentro do seu perfil. No empréstimo consignado, as parcelas são descontadas direto na sua folha de pagamento. É mais comum o acesso a esse tipo de empréstimo quem é aposentado ou pensionista do INSS, funcionários públicos ou militares. Algumas empresas oferecem essa modalidade para seus funcionários também.
Neste caso, como há uma garantia de pagamento da dívida, as taxas cobradas costumam ser menores. No empréstimo pessoal, o banco ou a instituição financeira precisa analisar seu perfil financeiro, entender o seu risco de inadimplência, definir os juros para esse empréstimo e aprovar ou não esse crédito para você. Outra forma de empréstimo que possui taxas menores é a antecipação do saque aniversário do INSS. Neste caso, a instituição antecipa o valor que você poderá sacar numa data futura, mediante o pagamento de uns juros. Dependendo dos valores, pode valer a pena também. Alguns bancos também oferecem modalidades de empréstimo mediante uma garantia do pagamento por empréstimo. Por exemplo, você pode oferecer um bem que será usado como forma de pagamento da dívida, caso você não honre com o pagamento até a data estabelecida. De forma semelhante ao refinanciamento de imóvel ou veículo. Nestes casos, os bens usados como garantia do empréstimo são a sua casa e o seu automóvel. Pegar um empréstimo para quitar dívidas também exige alguns cuidados. Se for pegar dinheiro emprestado com algum familiar, dê garantias e cuide da relação. O problema deste tipo de solução é que, se não for conduzido com seriedade e transparência, pode acabar com o relacionamento. Nunca pegue dinheiro emprestado com outras pessoas que não sejam muito próximas ou de confiança. Soluções paralelas podem te colocar em um risco ainda muito maior. Procure instituições financeiras e pesquise em algumas antes de optar por uma. Verifique e compare os encargos, as taxas de juros cobradas. Considere o custo total do empréstimo para poder compará-lo corretamente. Avalie também o valor da parcela dentro do seu fluxo financeiro. Não faz sentido assumir uma parcela acima do limite do seu orçamento. O objetivo do empréstimo é acabar a dívida e não ficar apenas empurrando ela para frente. Cuidado com os golpes. Haja com racionalidade e não tome decisões precipitadas. Gaste um tempo no planejamento da dívida para não cair em armadilha. Lembre-se que não existe almoço grátis e dinheiro fácil. Se a proposta parecer boa demais para ser verdade, é bem provável que seja um erro. Quando se faz um planejamento financeiro, você considera todos esses elementos e isso facilita o processo de decisão. Ao comparar os diferentes caminhos possíveis para quitar uma dívida, fica mais claro avaliar se compensa ou não pegar um empréstimo. De uma forma geral, o empréstimo só será vantajoso se ele tornar a dívida menor e mais fácil de pagar. Portanto, ele tem que ter uma taxa de juros e um custo efetivo total menor do que da dívida atual. Caso contrário, é trocar 6 por meia dúzia. Ninguém está livre de entrar em uma dívida por um imprevisto. Mas quando você tem um planejamento financeiro adequado e constrói a sua reserva de segurança, você tem mais tranquilidade financeira para viver sua vida e focar no que você importa. Afinal, essa é a função da reserva de emergência. Em vez de ter que pegar dinheiro emprestado com alguém ou com uma instituição financeira, ela é o seu fundo de reserva para situações imprevistas que podem ocorrer a qualquer momento. Portanto, resolvida a dívida, o primeiro objetivo financeiro de qualquer pessoa deve ser construir e manter uma reserva financeira suficiente para cobrir de 6 a 12 meses das suas despesas mensais. Lembre-se que é fundamental que esse dinheiro seja investido em investimentos de renda fixa e que tenham liquidez diária. Você pode manter sua reserva em títulos do Tesouro Selic, em CDBs, LCIs e LCAs que tenham liquidez diária e rendam ao menos 100% do CDI ou em contas remuneradas que não cobrem taxas e também oferecem rentabilidades equivalentes ao CDI. Além disso, enquanto você está construindo essa reserva e não possui dinheiro guardado suficiente, você precisa ter, em paralelo, seguros que protejam você e a sua renda. Assim, ao menos se você sofre algum acidente, fica doente ou não puder trabalhar por um tempo, você recebe no seguro um valor equivalente à sua renda ou às suas despesas mensais. Um planejamento financeiro para ser mais seguro de verdade e te ajudar a realizar seus sonhos e objetivos precisa considerar os 3 pilares: gestão financeira dos seus gastos do dia a dia,
proteções financeiras adequadas para não sair do jogo e um plano estratégico de investimentos para realizar seus sonhos no futuro. E se quiser orientação para elaborar o seu planejamento financeiro personalizado, teremos um enorme prazer em te orientar com a nossa consultoria. Mas sempre que tiver qualquer dúvida, pode escrever para a gente aqui nos comentários e ficar ao nosso lado também no Instagram, porque todos os dias temos um enorme prazer em te ajudar e responder as dúvidas por lá. Porque antes de tudo, educação financeira liberta para você nunca depender de ninguém. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!